Bem-vindos a todos. Apresento-vos o professor Ricardo Brasílio Dalla Vecchia, professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás. O professor Dalla Vecchia atua no programa de pós-graduação em Filosofia. É coordenador do grupo Genealogia Crítica, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e do Núcleo de Pesquisa Nietzsche da UFG. E durante este ano ficou em Lisboa e depois em Berlim, na Technische Universität, com um financiamento do DAAD para trabalhar sobre o tema genealogia crítica e particularmente Nietzsche. E hoje irá apresentar os resultados da sua pesquisa, portanto o tema é o da genealogia em Nietzsche. E agradecemos muito a sua participação e pronto. Agora eu vou fazer isso. Eu vou compartilhar aqui. E partilhamos a tela. Então, muito obrigado, Pietro, pela apresentação. Quero te agradecer pela recepção aqui no grupo de estudos Nietzsche da Universidade Nova de Lisboa, também ao Paolo, e em especial agradecer pela acolhida em Lisboa da minha querida amiga Marta Faustino e também de Gianfranco Ferraro. É claro, agradecer, por fim, ao professor João Constâncio pelo vínculo formal com a Universidade Nova de Lisboa. Como você bem disse, esse é um estágio de pós-doutoramento, que foi realizado sob financiamento do DAD, na Universidade Técnica de Berlim e também aqui na Universidade Nova de Lisboa, e está vinculado ao programa de pós-graduação em filosofia da UFG. Então isso justifica um pouco, talvez, as informações iniciais, contextuais, né, para vocês entenderem. Trata-se de um projeto, como de praxe, no nosso programa de 5 anos, que inicia-se com esse estágio de pós-doutoramento e também está vinculado a um grupo de trabalho da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, na ANPOF, de tal modo que o meu ponto de partida é Nietzsche, mas o meu ponto de chegada não necessariamente. Eu começo com Nietzsche, muito motivado pelas discussões do grupo de trabalho do GT, e de uma tentativa inicial de compreender a genealogia para além de Nietzsche como um método. E essa foi a primeira dificuldade, uma definição de genealogia. Se vocês procurarem no site da associação, vocês vão encontrar lá, nós optamos pela definição. A genealogia é um operador teórico, justamente para tentar não se comprometer com método ou conceito metodológico. E o que eu vou apresentar são os primeiros resultados deste início, né, de pesquisa e uma tentativa de pensar, portanto, se se trata de um método que é esse, do que nós estamos tratando. Por fim, acho que cabe agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, em particular os estudantes da UFG, né, que sempre me acompanham. Bom, a genealogia da moral, em particular de Nietzsche, é um texto, possui um verdadeiro manancial de temas e uma recepção já muito consolidada, sobretudo depois de 1960, com a recepção no pós-estruturalismo, enfim, Deleuze e Foucault, de tal modo que tocar nesse texto é, de alguma forma, passar por revisar toda uma tradição, não é? E eventualmente se comprometer com ela. As discussões iniciais do nosso grupo de trabalho na associação mostraram, pelo menos essa foi uma percepção dos primeiros encontros, né, o quanto que a literatura secundária, e isso veio se confirmando ao longo desse ano, a respeito da genealogia, ela não deixa de replicar um procedimento típico da historiografia filosófica tradicional,
com a sua verdadeira obsessão pelos temas, né? Pelo conteúdo, pelo o que um autor estuda. Não é? Então, assim, um grande número de textos que a gente encontra sobre a genealogia trata daqueles temas da genealogia da moral, ressentimento, uma consciência, indivíduo soberano, etc. Não é? Mas em assim, menor medida se encontra uma reflexão sobre como Nietzsche, né, se propõe e realiza a sua própria genealogia. Poxa, uma vez que nós estamos interessados em entender o método para além de Nietzsche, não é? Esse foi um assunto que apareceu desde a primeira hora e sobre o qual eu, né, tenho me debruçado particularmente. É claro que isso envolve o entendimento de uma relação muito peculiar entre forma e conteúdo, né? Se é que essa dicotomia se sustenta no caso de Nietzsche, e o entendimento de que o que um autor diz, uma autora, não precede necessariamente como ele diz. Né? Quer dizer, não há um conteúdo a ser dito e o método é só um simples meio de comunicação. Eu diria que uma teoria da comunicação ou uma estética da recepção muito restrita não dá conta de enxergar as nuances, por exemplo, de assinatura, de dinâmica do texto e de estética da recepção que um texto como a Genealogia da Moral vai exigir. Essa simples ideia de que a comunicação se dá entre emissor e receptor via mensagem não funciona muito bem aqui. E muitas vezes, me parece, nessa tradicional historiografia filosófica, a gente se compromete com alguns pressupostos que não fazem jus ao texto, né? O texto não replica esse tipo de estrutura da comunicação. Apenas para dar um exemplo, né, no caso de Nietzsche, há um texto muito simpático de Stegmaier sobre uma introdução a Nietzsche, intitulado assim, em que ele faz um inventário de pelo menos 14 tipos de estilos que Nietzsche experimentou ao longo de sua escrita filosófica. Poxa, um autor que experimentou 14 tipos de tirambos, setas, sentenças, aforismos, seja lá o que for Zaratustra, etc., né? É alguém que tem um compromisso assim, substantivo com o estilo, e a gente não pode pensar simplesmente que o modo como ele escreve, não é, poderia ser simplesmente alternado para outro, né? Como a gente faz muitas vezes em filosofia. Nesse poema ele quer retratar o niilismo. Por que ele não escreveu o niilismo então? Não é? Por que ele estilizou isso? Por que ele criou uma cena filosófica? Então essa vem sendo a minha preocupação, pensar essas estratégias de enunciação e o modo como a genealogia de Nietzsche é escrita. Porque isso dá conta do que Nietzsche vai chamar um sistema processual do estilo. Nós vamos chegar a essa citação, que no limite envolve aquilo que em Ecce Homo ele designa como uma arte do estilo. Se é uma das coisas que de fato a gente percebe na obra de Nietzsche, é a tentativa de desenvolver uma arte do estilo, e é claro que ela interfere ou ela determina propriamente o conteúdo. Não há a possibilidade de dissociar esses dois elementos. Então, eu quero começar... Deixa eu ver se... Então, eu quero começar fazendo um recorte para tentar partir de algum ponto nesse texto que é tão complexo e que nos daria tantas entradas, dizendo que eu tendo a ler esse momento, esses anos de 86 e 87, como um momento de profunda reexperimentação fisioliterária após o fracasso, né, editorial que foi Assim Falou Zaratustra. Diria assim ainda mais que o ano de 87 é um ano em que Nietzsche está particularmente preocupado, por falta de um adjetivo melhor, está profundamente preocupado com a recepção de sua obra e pensando no engajamento.
não é? A minha proposta não é revisar a conhecida divisão em 3 períodos de Nietzsche, quer dizer, estabelecida já desde o final do século XIX com a obra de Luz Salomé, mas é pelo menos dizer que essa designação cronológica, período de maturidade, ela é míope para enxergar as nuances desses textos, não é? Tomar isso tudo como um conjunto e um movimento só me parece não dar conta dos elementos, das particularidades desses textos. Tá? Esse momento é marcado, e isso a gente percebe sobretudo pela análise da correspondência, né? Como é de praxe em Nietzsche, por essas oscilações entre saúde, doença, sofrimento, que são muito frequentes e que possibilitam ou inviabilizam Nietzsche escrever e ler, não é? Também uma decepção, uma expectativa quanto à recepção de sua obra. Basta vocês se lembrarem, ou para quem não está tão familiarizado com a biografia de Nietzsche, que 2 anos depois ele entraria, né, no estado de loucura semi-vegetativo. Então ele não sabe disso, obviamente, mas ele está à beira do colapso, não é? E a preocupação já com a recepção de sua obra vai se tornando mais aguda. E isso motiva, essas são todas as expressões de Nietzsche, um novo gesto de linguagem, uma tentativa de traduzir estados mais raros e novos da alma, o que exige novos sinais para esses novos estados. Então é uma tentativa mesmo de levar esse exercício, essa experimentação do estilo ao máximo, para dar conta, né, de dizer aquilo tudo que ele vivencia, experimenta nas suas alternâncias de saúde e doença. Então, para documentar um pouco esse meu recorte, né, da reexperimentação fisioliterária, eu queria apresentar para vocês 3 cartas que foram escritas exatamente no momento em que Nietzsche redigia para a Genealogia da Moral, e 2 outras cartas escritas 4 meses depois, no momento em que surge uma resenha à obra de Nietzsche. Tá? Então vamos começar pela primeira dessas cartas. A primeira carta é uma carta enviada por Nietzsche lá de Cismarria para aquele que se mostrou ser o seu maior amigo, né, o Franz Overbeck, na Basileia. E para mim ela retrata essa situação geral fisioliterária, essa quase que confusão entre corpo e corpus, né, e que demonstra muito bem o estado de espírito de Nietzsche. Então ele diz: até agora não tenho feito muito mais do que estar doente aqui em cima. Suportar esses últimos anos. Isso foi talvez a coisa mais difícil que o meu destino já esperou de mim. Depois de um chamado do mais íntimo da alma, como foi o meu Zaratustra, não ouvir um som de resposta, nada, sempre apenas a solidão sem som, agora 1000 vezes mais solitária. Há algo terrível nisso, além de todos os conceitos, e o mais forte pode perecer dela. E eu não sou o mais forte. Né? As traduções são minhas, e tentam assim um pouco reorganizar as frases para a gente dar essa ênfase. Não é? A segunda carta Nietzsche enviou para o editor de suas obras, no momento com quem Nietzsche, isso a gente percebe lendo outras cartas, estava muito preocupado porque a recepção das obras, inclusive a venda das obras, não ia muito bem. Então Nietzsche escreve essa carta ao Naumann que diz: aqui, caro senhor editor, há um pequeno panfleto que está diretamente ligado ao, Além do Bem e do Mal, a obra de 86, publicado no ano passado, já de acordo com o título. Talvez isso ajude a chamar a atenção para esse livro, embora certamente não tenha sido escrito com essa intenção.
E vejam só o cuidado de Nietzsche, né? Meu pedido é de começar a imprimir imediatamente. Layout, tipos, papel, número de cópias, tudo exatamente como Além do Bem e do Mal, para que este tratado realmente pareça uma continuação daquele, mesmo no exterior. E ele faz uma ressalva antes de assinar a carta que diz assim: com o desejo de que, em certo sentido, eu também tenha seguido uma de suas sugestões a respeito da divulgação de minha literatura com esta pequena publicação. Então é claro que há uma encenação, a gente conhece os famosos aforismos finais da Gaia Ciência, do 5º livro, não quero ser compreendido para mim é uma ofensa, mas há uma preocupação aqui com a sua recepção, ainda mais nesse contato direto com o editor, no momento em que a sua obra não vende e o fracasso editorial é iminente, não é? Eu traduzi, gente, Streitschrift por panfleto aqui para enfatizar um pouco essa tentativa, né, de intervir na sua própria recepção, de possibilitar a sua própria recepção, mas depois eu comento uma alternativa de tradução. E por fim desse ciclo de 3 cartas, uma carta que ele enviou para o Henry Koselitz, né, Peter Gast, o seu amigo, secretário e revisor das obras, que inclusive auxiliaria Nietzsche nas provas da genealogia da moral. Ele diz o seguinte: uma inibição fisiológica que, sem nenhum exagero, não me deu um dia bom em um ano. Parece uma doença mental grave, por mais que eu conheça e acuse o meu físico de ser o culpado, né? Isso também é recorrente. Finalmente, vou ser justo e admitir que houve uma mudança considerável desde 8 dias atrás. Aproveitei imediatamente esses dias melhores e escrevi um pequeno panfleto que, me parece, traz os problemas do meu último livro bem diante dos nossos olhos. Todos reclamaram que não me entendiam, e as cerca de 100 cópias que vendi me deram uma indicação muito clara de que não me entendiam. Então, enfim, numa carta ao Georges Brandet, quando o Georges Brandet pede para Nietzsche fazer um pequeno resumo, dando conta da condição de redação das suas obras, ele diz para o Georges Brandet que ele escreveu a Genealogia da Moral em 20 dias, né? Precisamente de 10 a 30 de julho. É claro que a gente tem que ler isso com alguma ressalva, né? Não deixa de ser uma estratégia de autocanonização de Nietzsche, dizer, olha, esse surto criativo que eu tive, produzi em 20 dias, aquele que se tornou um dos grandes textos, né? Segunda metade do século XX, da recepção, né? Mas, de qualquer forma, também pelas cartas é possível documentar que a redação não ultrapassou muito mais do que 2 meses, entre a redação, as revisões, né? Não consigo pensar em outro exemplo, a não ser no Fernando Pessoa falando no Alberto Caeiro, que escrevia por horas ininterruptas, os poemas vinham todos de uma vez, né? Claro, há uma estratégia de autocanonização, de surto criativo, ou uma epifania do conhecimento, né? Mas factualmente não deixa de ser verdade, 20 dias ou no máximo 60 dias. Ora, alguns meses depois dessa carta, é publicada uma resenha num jornal suíço, o Der Bund, por um jornalista, digamos assim, escritor chamado Carl Spittler, que viria em 1919 a ganhar o Nobel de Literatura. Talvez por essa visada literária do Spittler, nessa revisão que ele faz de todas as obras de Nietzsche, ele enfatizou muito precisamente o estilo e como Nietzsche, né, dava conta do seu expediente filosófico. Vejam só, quando ele vai escrever sobre a genealogia, ele já estava redigindo essa resenha, a genealogia chega
Ele diz assim, antes de terminar, eu recebi com muita surpresa o último livro do Sr. Nietzsche, A Genealogia, né? E ele escreve exatamente o seguinte: o estilo de genealogia é o oposto de um bom. O autor, sem se recompor e nem mesmo pensar nisso, joga no papel tudo o que lhe passa pela cabeça, inclusive a aspereza. Nossas esperanças para Nietzsche, o escritor, diminuíram significativamente por causa da genealogia. Vejam, é um autor que espera uma recepção, que está disposto em alguma medida a intervir, como ele disse para o editor, mas uma recepção desta talvez ajude a agravar, né, essa solidão pós-Zaratustra, que é uma solidão do corpus e do corpus, né? Nietzsche sozinho e também sem ser lido. O que Nietzsche faz? Ele resolve escrever, alguns dias depois, ao editor do jornal, o Dr. Widmann, fazendo uma apreciação da resenha que recebeu do Spíttler. E diz: a revisão que o Spíttler fez de minha literatura me deu grande prazer. Ironicamente, é claro. Que mente fina. E aqui, gente, ele faz um dos comentários que eu vou extrair algumas afirmações para pensar as minhas próprias hipóteses. Ele diz o seguinte, como já havia dito em outros momentos: a dificuldade de meus escritos reside no fato de que neles há uma preponderância dos estados mais raros e novos da alma sobre os estados normais. Eu não elogio isto, mas é assim. Eu procuro sinais para estes estados, que ainda não foram compreendidos e muitas vezes são pouco compreensíveis. Parece-me que tenho minha inventividade neles. Nada está mais longe da minha mente do que a crença, essa foi uma expressão da resenha, em um estilo beatificante único, no qual, se bem entendi, o Sr. Spíttler acredita. E ele coloca uma pergunta aqui um tanto retórica para fazer ver o modo como pensa o texto, né? A intenção de um escrito não cria sempre primeiro a lei de seu estilo? Exijo que quando esta intenção muda, também se altera inexoravelmente todo o sistema processual de estilo. Eu deixei aqui um trecho de fora e eu vou retomar esse trecho mais para frente. É possível que o Rea Nietzsche, é assim que se refere o Spíttler, seja mais um artista do que Rea Spíttler nos faria acreditar. Ora, não bastasse esse pequeno acerto de contas com o editor do jornal, 6 dias depois, Nietzsche resolve escrever para o próprio resenhista. Veja só, que curioso, né, o modo como Nietzsche escreve. Ele só vê estética. Meus problemas estão praticamente ocultos, inclusive eu mesmo. Nenhum único ponto essencial que me caracteriza é mencionado. Rea Spíttler até pensa no estilo de minha polêmica. Eu inventei um novo gesto de linguagem para essas coisas que são novas em todos os aspectos. E o meu ouvinte, mais uma vez, não ouve nada além de estilo e mau estilo. E no final, lamenta que as suas esperanças para Nietzsche como escritor tenham sido assim significativamente diminuídas. E se pergunta, estou fazendo literatura? É curioso porque quando o Spíttler lê essa carta, toda escrita em terceira pessoa, o Rea Nietzsche, né, e o Sr. Spíttler, o Spíttler diz, mas para quem que ele está escrevendo? Por que ele não disse du, né, você, o senhor? Por que ele disse o Nietzsche, o Spíttler? E ele brinca e diz assim, ele escreveu para mim. Não é? Uma segunda curiosidade é que Nietzsche faz um rascunho dessa carta, que ele abandona,
e era um rascunho um tanto mais contundente e pessoal, né? Não disfarçado aí na terceira pessoa, que começava com a seguinte afirmação: este é o absurdo da minha situação. Eu cito: produzi obras-primas durante 10 anos e eles querem que eu peça desculpa por elas. Ora, eu enxergo já aqui nessa carta muitas marcas de assinatura, né? O diálogo que não aconteceu entre o Rea Nietzsche, o Sr. Nietzsche e o Sr. Spíttler, porque o ouvido do Sr. Spíttler é descalibrado, né? E, por que não dizer, incapaz de ouvir esses estados novos numa linguagem nova. E eu entendo que é possível extrair dessas cartas um pouco desse estado de espírito, dessa reexperimentação fisioliterária, onde há mesmo uma confusão, né, entre corpo e corpos, entre pessoa e assinatura, e onde Nietzsche declara, né, em estado que está para os amigos, para o revisor, para aquele que vai ajudar a sua obra, para o editor do jornal que publicou uma resenha crítica, ele é instado a falar um pouco sobre como entende o processo de escrita e sobre o seu estilo. E Nietzsche escreve, no exato momento em que ele termina a genealogia da moral, esse apontamento que para mim traduz e me dá o ensejo para as minhas próprias hipóteses, né? Veja, em que pese o fato de ser um apontamento, né, ele começa assim: o livro perfeito. 1. A forma, o estilo. Um monólogo ideal. Todo o aprendido absorvido nas profundezas. Todos os acentos de profunda paixão, preocupação, também fraquezas, atenuações, manchas de sol, a breve felicidade, a sublime jovialidade. Superando a demonstração, absolutamente pessoal. Sem eu, né? Carniche. Uma espécie de memórias, as coisas mais abstratas, mais corporais e mais sangrentas. Toda a história, como lá no prefácio de Humano Demasiado Humano 2, vivida e sofrida pessoalmente. É assim que se torna verdade. Como se fosse uma conversa de fantasmas, um pedido, um desafio, uma necromancia. Não descrição. Todos os problemas se traduzem em sentimento até a paixão. Então, após escrever esse livro num surto assim criativo, em 20 dias, Nietzsche redige esse apontamento, né, que traduz um pouco como ele entende essa relação entre forma e conteúdo, se é que faz sentido se pensar assim. E o meu registro atual da pesquisa, após passar por algumas incursões aí literárias, tentar pensar, por exemplo, a própria da genealogia como um método histórico, mas ao me focar nesse aspecto formal, o meu registro de leitura pode se traduzir, estou sendo um pouco contundente para me fazer entender, numa inversão fundamental, não é? Nietzsche não é um genealogista escrevendo uma polêmica, não é? Ele é um polemista que escreve genealogia. Quer dizer, esse subtítulo, que muitas vezes é ignorado em grande parte da literatura, pelo menos aqui eu venho acessando junto com o grupo e agora de forma muito concentrada, deixa de lado o registro que está na capa do livro, em que ele... E esse registro, o registro de uma polêmica, né, assim que se traduz em português, Streitschrift, ele determina todo o teor da obra e o modo como essa obra se propõe a ser recepcionada. Então, quando eu equaciono os temas dessa palestra, estilo, poder e polêmica, eu tenho em mente essa inversão fundamental. E ela também joga luz sobre algo que geralmente nós não traduzimos, né?
que é essa preposição sua, genealogia de moral. Não se trata de um artigo definido, a genealogia. Né? Acho que vocês devem conhecer a tradução do português brasileiro. Engraçado que lá no Para Além do Bem e do Mal se traduz tsua como contribuições para. Né? E aí no caso do tsua da genealogia é simplesmente a genealogia da moral. Talvez contribuições para a genealogia da moral ajudasse a balizar um pouco o tipo de texto que se propõe que Nietzsche propõe, né, com a genealogia. Tá? Então, eu entendo que a leitura da genealogia, nesse momento de reexperimentação fisioliterária, assim, no limite, ele requer que a gente se repense o próprio modo de comunicação, né? A relação que se estabelece entre o autor, o texto, o leitor, e não por acaso, logo no prólogo da genealogia, Nietzsche diz que essa obra exige nada menos do que uma arte da interpretação e uma capacidade fisiológica extraordinária e incomum aos humanos, que é a capacidade de ruminar. Esse livro exige, né, ele se produz e ele exige uma forma de se comunicar um tanto diferente. Tá? Talvez para apoiar e documentar um pouco essa ideia de que se trata de um polemista escrevendo genealogia e não de um genealogista escrevendo polêmica. Para mim, esse é o novo gesto de linguagem. E naquela carta ao Wiedemann, que eu deixei essas reticências de fora, agora eu incluo o comentário. Ele dizia assim, né, a polêmica, o Streitschrift, onde um alegro feroz e a paixão nue, crue, verte, tomaram o lugar da refinada neutralidade e do hesitante movimento de avanço de para além do bem e do mal. Então, por mais que o próprio Nietzsche tente vincular as obras e pretenda, né, no caso lá na apresentação para o Naumann, dizer, olha, eu quero que as obras sejam, inclusive, do ponto de vista material, parecidas, o próprio Nietzsche confessa que há uma distância. O microfone está com ativar mudo ou está com mudo ativado? Acho que talvez fosse necessário alguém mutar o microfone aí, que a gente está ouvindo. Clica na tela. Continua. Sim? Bom, a gente pede a todos que, né, cancele o microfone, para que senão a gente ouve você. Tá? Desculpa. Cancela você mesmo. Não, Agora está todos desligados. Ótimo. Então eu dizia, por mais que o próprio Nietzsche tente vincular essas obras, há uma distância que eu estou chamando de distância fisioliterária, né, de reexperimentação, de tomada de partido e também de recrudescimento da doença, da solidão, que possibilita diferenciá-las. E também traria como documentação para essa hipótese um apontamento de 87, em que Nietzsche, né, como era de costume, rascunha alguns títulos de obras, olha lá, apontamento 99, 910, 983, em que ele planeja escrever outros Streitschrifts, né? Sobre música, sobre filósofos da moral, moralistas, enfim, né? Ele planejava, ou pelo menos rascunhava, sob esse mote de uma polêmica, escrever outras obras, a exemplo do que fez talvez lá com as extemporâneas, né? Então eu faço essa comparação para a gente ver esse projeto em curso, ou essa pretensão que acabou não se cumprindo, né? E a grande diferença é difícil dizer exatamente, a gente pode tentar discutir sobre isso, mas nos termos do próprio Nietzsche,
que era, além de um escritor que experimentou vários estilos, um grande compositor, né, de música, assim, alguém que compôs muito e que raciocinava musicalmente, a diferença é uma diferença de andamento, né? É um allegro feroz, paixão nua e crue, verte, é uma expressão que ele tira de Federico Galliani, né, o grande economista italiano, essa nua e crue verte. Enfim, coisas a se interpretar, tá? Com essa, então, reexperimentação, eu entendo que Nietzsche alcança aquilo que ele mesmo acusava em alguns dos prefácios de 86, como o prefácio ao Nascimento da Tragédia, que faltava uma linguagem própria para problemas próprios, né? Ele mesmo diz, embora faça remissão e seja tentador tentar estabelecer uma linha de continuidade entre Humano Demasiado Humano, Aurora, ele diz, ali havia uma, em termos de Nietzsche, expressão primeira, modesta e provisória. Quer dizer, faltava justamente o como. Os problemas, talvez o que, já estivessem presentes, mas faltava esse como. Também apoia uma citação, né, de que a genealogia não é mais aquela história convencional da moralidade, da história natural da moral de para além do bem e do mal. E lembraria ainda que dissertação, né, são as 3 dissertações, Abhandlung, é um modo de escrita que tem uma história, né, e que no caso da Alemanha em particular, era utilizada em 3 contextos. Lá no século XVI, numa linguagem mais comercial, era utilizada para dizer dos negócios, né? No século XVII passa a ser essa ideia de negociar, definir no preço, e numa tradição pós-luterana, Abhandlung, né, dissertação, passa a ser descrever e tratar a representação. Perceba, assim, é muito importante a gente entender o modo de enunciação. Eu acho que por um vício formal eu sempre corrijo quando alguém diz assim, no aforismo da genealogia da moral, mas a genealogia da moral não é composta de aforismos, não é? Se você não entende o texto que está se colocando ali formalmente, é difícil você avançar uma interpretação. Eu me proponho a decompor, para encaminhar para o fim, esses 2 termos que estão equacionados nessa composita alemã Streitschrift, né? Então, a começar por Schrift. Que tipo de texto é esse? Um texto polêmico. Eu entendo que se trata dessa aquisição de uma nova linguagem. Em termos gerais, isso significa que Nietzsche já pensa a partir de uma linguagem que considera como pressuposto a vontade de poder, o perspectivismo e o experimentalismo, né? Essas noções não estão mais em desenvolvimento, elas já passam a compor e a pressupor a redação dessa obra. E chamaria atenção por uma palavra que Nietzsche repete muitas vezes nessas cartas, né? Quando ele diz, a intenção de um inscrito não cria sempre primeiro a lei de seu estilo, né? Ele utiliza várias vezes essa palavra Absicht, intenção, né? Quer dizer, intenção, propósito, diferente daquela refinada neutralidade de para além do bem e do mal, a intenção, tá vendo? Intenção musical, né? Aqui é alegre, passional, nua e crua e verte. É uma escrita que eu chamaria de escrita da afetação, escrita da irritação, da picuinha, de tudo aquilo que se envolve num expediente de polêmica, né? E esse trecho também diz alguma coisa sobre essa imbricação entre forma e conteúdo, né? Quer dizer, o estilo experimental da genealogia, com a sua probidade toda peculiar, não possui um método definido para tratar os seus objetos. E daí vem a dificuldade maior de dizer que a genealogia é um método. Quer dizer, não há um método antes do objeto.
Essa é uma condição de probidade que eu entendo da genealogia, balizada pelo perspectivismo, pela vontade de poder. Mas o objeto de análise, ele ganha corpo com a escrita e, igualmente, o autor ganha corpo ou assinatura ao escrever, né? Portanto, para cada genealogia, digamos assim, no limite, é necessário conformar ou ajustar um método. Essa ideia de esvaziar o conteúdo e pegar o método genealógico e aplicar a outra situação, por uma condição de probidade, não funciona. A genealogia esta genealogia precisa ser feita assim. E essa foi a primeira, diria assim, o primeiro saldo lá do nosso grupo Genealogia Crítica, de que a gente começou a falar em genealogia no plural. Se Nietzsche tivesse escrito outras genealogias, né, a gente teria a tentação de identificar um método comum, mas talvez fosse mesmo preciso falar disso no plural. Não sei se no Foucault fica talvez um aceno para discussão. E a pergunta, o desafio que está em jogo aí é como escrever para não descrever ou para não demonstrar. Expressões do próprio Nietzsche. Não quero descrever, não quero demonstrar, né? Como escrever sobre a moral para não fundamentar, para não justificar. Ora, trata-se então de desenvolver um modo de escrita que não se organiza pelo expediente característico da filosofia tradicional, encantada pela moral dos filósofos, né, pela Cícera, encantada pela moral, de escrever como quem se pretende justificar, fundamentar. E você tem éticas da justificação, éticas fundacionistas. Como é que a gente faz algo diferente, né, do que isso? Pois bem, eu entendo que a genealogia não quer propriamente, então, demarcar um objeto, né? Definir, determinar um objeto, estabelecer para ele uma forma, uma silhueta, ou, por que não, usar o conceito favorito de Platão, um eidos, né? A ideia não é essa, não é determinar. A ideia é escrever não para definir, mas para performatizar. Eu diria assim, que com a polêmica, a definição se converte em performance. E o que se quer performatizar nesse texto? Eu extraio dessas duas conhecidas, né, desses dois conhecidos trechos do prólogo da genealogia, que são assim um terreno muito áspero para se frequentar, a minha resposta. Nietzsche se pergunta, lá na seção 3 do prólogo, sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor bom e ruim, bom e mal, que valor eles têm. E lá no 6, a gente conhece bem esse trecho, para isso é necessário um conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sobre as quais se desenvolveram e modificaram. E aí ele faz esses parênteses, moral como consequência, como sintoma, máscara, etc. Veja, o foco não é diferente do que vai enfocar a historiografia, a recepção, o tema exatamente, né? Não raro, eu levantei muito material, você encontra assim, sobretudo em manuais de filosofia moral. Então Kant pensa isso sobre a responsabilidade, o livre-arbítrio, o bem e o mal. E Nietzsche pensa isso. E como prova se oferece a genealogia da moral? Como se Nietzsche estivesse escrevendo um texto, né, de fundamentação da moral. Não se entende o registro mesmo. Eu entendo que o que se quer performatizar e precisa de uma linguagem adequada, compatível para performatizar, é justamente o poder. Nesse sentido, eu me aparto dessa leitura que tomou vulto, né, pós-década de 60, e que, no meu modo de entender, foi incorporada pela própria pesquisa Nietzsche, né, de transformar Nietzsche num genealogista e transformar a genealogia numa escrita da história. Não que não seja, mas que não é só. Né?
a genealogia é uma escrita do poder. Por que não forçar um termo? É uma poderografia. É disso que trata. Será que fui eu que fiz isso? E como agenda de pesquisa, uma vez que o meu projeto também, né, estimula lá os projetos sob minha orientação, eu venho pensando nessas possibilidades do Streitschriften, estratégias, recursos textuais, análise da enunciação, assinatura, cena, e inclusive em outros temas da genealogia da moral, né? Porque supostamente esses temas seriam subsidiários ou secundários, mas se a gente lê a genealogia sobre a perspectiva de um escrito do poder, e não apenas de um escrito da história, outros temas ganham destaque, né? Nietzsche sinaliza alguns deles na Gaia Ciência 7, mas há uma série de outros. E também o conhecido texto do Martin Zahar aponta para é um dos poucos textos em que isso é tratado, né? A genealogia como texto, em que Nietzsche mobiliza uma série de recursos, tipologização, hiperconcreção, exagero, enfim, há uma cena filosófica toda em jogo na genealogia, sem a qual a gente não a compreende. Tá? Por fim, acho que cumpre falar um pouco da conta desse primeiro termo, da composita, que é o Streit, né? Nós podemos ler de modos diferentes. As diferentes traduções nas línguas modernas acabam optando pela mesma tradução, em inglês, né, polemic, em francês também é polemique, em italiano e em espanhol faz ver um pouco mais a ideia de um escrito, que é um escrito polêmico, né? Lá no português do Brasil, simplesmente polêmica. Mas eu gostaria de pensar, ou de propor como alternativa de tradução, essa ideia de um escrito de luta, né? E pensando sobretudo na experiência, para trazer isso, né, para uma discussão, na experiência que ocorreu em 2016 no Brasil com as escolas secundárias. Rapidinho dizendo a vocês, houve um grande movimento, né, crítico às instituições, sobretudo às instituições escolares no Brasil, e o estado de Goiás, onde eu vivo, onde eu atuo como professor, foi um dos que puxou o movimento nacional, né? E os estudantes secundaristas, não sei como se diz aqui em Portugal, esses que estão, né, na fase anterior ao ensino superior, né? Eles fecharam as escolas, ocuparam as escolas, e no lugar do nome das escolas, eles colocavam assim, escola de luta. Essas escolas passaram a funcionar com um expediente próprio, com uma rotina institucional muito menos fabril e hospitalar, né, do que geralmente são as nossas escolas e universidades, e era uma escola de luta, uma escola de poder, né? Então havia toda uma agenda, um expediente compatível com aqueles propósitos. E eu, então, opto por traduzir assim, justamente para trazer essa nuance, né? Eu entendo que esse subtítulo, que talvez possa ser promovido a título, ele muda o registro da obra, ele muda o andamento, né? De tal modo que, objetivamente, a genealogia da moral mobiliza todo um vocabulário e uma sintaxe do poder. Vocabulário no sentido de que as noções, os tipos, os personagens, as paisagens literárias, né, performatizam configurações de poder. E sintaxe no sentido de que a própria interação entre esses personagens e essas paisagens literárias também quer fazer ver o movimento de poder, as configurações de poder que estão em jogo aí. Digamos assim, é uma tentativa de encenação, performatização do próprio poder em jogo nesses personagens e nessas dinâmicas, o que faz parte daquilo que Nietzsche vai chamar em Etiomo de uma prática de guerra, de uma praxis de guerra, né,
conhecido texto em que ele diz, dentre outras coisas, não dei publicamente um passo que não me comprometesse, eis o meu critério de ação justa, atacar em mim uma prova de benevolência e em certas circunstâncias de gratidão. Eu vou concluindo. Então, a genealogia como poderografia é entendida como um escrito em 3, pelo menos, nuances. É um escrito do poder, sob o poder e para o poder. Do poder no sentido em que mobiliza, né, esse vocabulário e essa sintaxe própria para fazer vibrar as configurações de poder, para performatizar. É um escrito sob o poder, sob a regência do poder, porque pressupõe uma hermenêutica própria que entende o mundo como relações de interação e dominação via interpretação, né? Então já parte de uma noção muito própria de vontade de poder. E por fim, é um escrito para o poder. Esse é um tema que a gente também pode voltar, se for do interesse de vocês, porque, é claro, é uma polêmica. Tem uma intenção, né, bélica, provocativa, contundente, de mobilizar algum afeto no seu interlocutor, né? Ou seja, o interlocutor, seja ele quem for, acho que a literatura se debruça um pouco sobre isso, se é uma polêmica contra Paul Rey e os psicólogos ingleses, a moral sensualista, ou se trata de novo de um acerto de contas com Schopenhauer, ou se é Kant, enfim, quem é que é o alvo direto da genealogia, né? Mas, de qualquer modo, a ideia é atacar, né, como numa arte do estilo, ou arte do estilo, arte da guerra, né? E o leitor também ele é irritado pela narrativa, né? Ele é instado de alguma forma a se comprometer, a se envolver, no limite a se engajar, né? Porque é um livro profundamente revisionista da moral que está sendo ali atacado, né? Então não há como sair, se você ler com algum afinco, incólume desse ataque todo. Talvez haja, eu coloco aí uma interrogação, isso talvez implique um engajamento numa postura normativa perfeccionista, mas eu acho que isso também é assunto de discussão, tá? Por fim, eu queria ler a própria resenha, entre aspas, que Nietzsche faz a genealogia, nessa autoencenação ou autogenealogia que constitui o Etioma. Quer dizer, uma obra escrita em 20 dias, no auge da solidão e de uma tentativa de se fazer ler, que não seja se fazer compreender, né? Nietzsche só poderia produzir aquilo que toda autêntica filosofia produz, algo das unheimlich, né? Algo medonho, pavoroso, sinistro. Ele diz: os 3 ensaios que compõem essa genealogia são talvez a coisa mais assustadora, unheimlich, já escrita em termos de expressão, intenção, de novo, né? Absicht, e arte de surpreender. Expressão, por quê? Porque diz respeito a essa possibilidade ou essa tentativa de performatizar um estilo para um novo objeto ainda muito insólito e indeterminado na segunda metade do século XIX, que é o poder, né? Sobre o qual o século XX não poupou esforços, não poupou tinta. Também é pavoroso quanto à intenção, ao propósito, à verdadeira guerra narrativa que obras como a genealogia iniciam. E por fim, eu destacaria essa ideia da arte de se surpreender, né? De espantar. Nietzsche utiliza o substantivo Überraschung para tipificar essa arte, esse tipo de escrita que ele desenvolve na genealogia. Queria fazer uma polêmica, uma pequena provocação no estilo aqui, porque a gente sabe que na filosofia do Platão isso se tornou mesmo proverbial, né?
é a Verwunderung, o espanto, a admiração, lá na tradução de Schleiermacher, a origem de todo filosofar, como diz o Sócrates no famoso diálogo do TET, do 155 C e D. Então, assim, séculos de moralização adensados pelo cristianismo, talvez tenham dificultado para a gente se espantar, né? Talvez tenham impedido uma vivência da Verwunderung, do espanto, e talvez justamente por isso seja necessário escrever para surpreender, né? No sentido de, né, o Überraschung, poxa, não estava esperando isso, né? Escrever para cooptar, para irritar, para afetar o leitor. Eu apresento umas breves referências de textos que eu usei mais diretamente, mas estou disposto, enfim, a conversar sobre as outras. Quem quiser, esse é o meu e-mail, ricardovecchia@ufg. Convido vocês também a conhecer. A gente tem uma página no Facebook do Núcleo de Pesquisa Nietzsche da UFG. Estão todos convidados e convidados, né, a participar com a gente. É isso. Obrigado.